Olá, bom dia. Hoje é 17 de fevereiro de 2024, sábado. Então nós estamos aqui na live do sábado. Toda semana eu faço uma live aqui no sábado. Às vezes faço duas, independente de qualquer, digamos assim, organização. E hoje nós vamos falar, eu vou falar para vocês sobre um assunto que tem a ver com o desenvolvimento comportamental da pessoa humana e baseado aí na teoria que não é, eu já falei isso em em outro vídeo, que não é bem uma teoria, é uma realidade, só que as pessoas desconhecem, a maioria desconhece, felizmente, que chama-se teoria das inteligências múltiplas, do americano psicólogo, estudioso, escritor Howard Gardner, que tem livros sobre esse assunto. Se você procurar na internet, você vai encontrar até em PDF esse livro. É super interessante. Então, essa teoria das múltiplas inteligências, ela, na verdade, esse nome, múltiplas inteligências, ele se refere a múltiplas capacidades de inteligência. Já falei isso também em outros vídeos sobre o assunto. E hoje nós vamos tratar de duas capacidades de inteligência necessárias para você desenvolver toda a sua inteligência, nesse sentido, quer dizer, todos esses aspectos da inteligência, todas essas potencialidades que estão aí em você e que muita gente não desenvolve, não presta atenção. Hoje nós estamos muito distraídos por aí, né? As pessoas estão muito distraídas por aí. São diversos assuntos que, a maior parte dos assuntos são assuntos fúteis, assuntos têm que ser em profundidade, mas as pessoas se distraem com isso e esquecem que para melhorar o mundo é preciso você melhorar a sua própria vida, individualmente. Se você quer aquela história, a busca pelo sucesso, a busca pela felicidade, etc., tudo tem a ver com uma busca intrapessoal, quer dizer, uma busca interna, E essa capacidade de inteligência intrapessoal as pessoas pouco desenvolvem, porque veja bem, as pessoas vão vivendo no dia a dia a concretude e esquecem-se delas, quem eu sou, o que eu sou, porque eu interajo de diversas maneiras diante de diversos assuntos e fatos, acontecimentos. Isso gera desarmonia quando você não entende a si mesmo. Nós, às vezes, nos preocupamos muito em querer entender os outros, ou pelo menos julgar os outros, e esquecemos-nos de nós mesmos. Quer dizer, nós não nos fixamos no nosso ser. Quem somos nós, como somos nós, por que agimos assim, por que agimos assado, coisas desse tipo. Então, a inteligência intrapessoal, veja bem, é uma capacidade interna sua que pode vir a ajudar no seu desenvolvimento em todos os setores da vida. Então, a inteligência intrapessoal é uma capacidade que permite compreender a si mesmo. Repetindo, é uma capacidade que permite conhecer a si mesmo, saber os porquês de você, por que você reage diante de certas circunstâncias de um modo, diante de outras circunstâncias de outro modo. Isso está muito ligado àquilo que é chamado de autoconhecimento.
Então é importante você conhecer a si mesmo para você se colocar melhor no mundo, para você se colocar melhor na sua vida. Às vezes nós podemos ter até histórias parecidas de vida, né? E ontem conversava com uma atendente num espaço clínico, médico, e conversando rapidamente ali, né? Você bate um papo ali. Aí eu falei para ela sobre autoestima. E ela falei que eu tinha escrito livros sobre autoestima, etc. Fazia palestras. E ela disse, eu tenho um problema de autoestima. E aí eu falei, isso aí todo mundo tem poder de vencer essas dificuldades com a autoestima. Daí falei para ela também assim muito resumidamente, disse, eu tive uma vida problemática lá atrás, né? Sofri abandono, etc. Ela falou, eu também tenho algo parecido. Mas aí como é que você vai resolver isso? Você tem que saber a razão disso tudo, a razão, né, dos seus sofrimentos, dos seus desconfortos, das suas desarmonias, para vencer. Então você precisa de ter um momento ou momentos de autoconhecimento. Quer dizer, você conhecer a sua própria história no sentido de o que eu faço com ela, como é que eu resolvo isso. Porque tem muita gente que é viciada no passado. Outro dia eu falei aqui sobre vícios. Tem gente que é viciada em passado. Você conversa com a pessoa viaja no passado. Porque naquele tempo, porque não sei o que, eu passei por isso, passei por aquilo. Mas o que você faz com esse passado? Você precisa estar sempre sintonizado com esse passado doloroso, sofrido, etc. Não. Você tem que chegar a um momento de você conhecer-se o máximo para você desenvolver, né, atitudes no presente. Uma forma de eliminar o passado é viver no presente. Então, o autoconhecimento, essa inteligência intrapessoal, você tem que desenvolvê-la. Nenhuma escola ensina você a fazer isso. Nenhuma escola. Essa é a realidade. Nenhuma escola ensina isso a você. Né? Então, é necessário a pessoa desenvolver capacidades internas, etc., para viver melhor. Todos nós queremos viver melhor, mas viver melhor tem muito a ver com um modo como nós dirigimos a nossa própria vida. Então, a inteligência intrapessoal é uma capacidade de você conhecer-se para fazer melhor por você. Por que eu sinto isso? Por que eu sinto aquilo? Por que essas emoções me incomodam? Por que essas outras não me incomodam? Então você tem que saber isso sobre você para orientar, né, o seu próprio comportamento. Quer dizer, porque se você deixar esse passado dentro de você, né, comandar as suas ações, você vai ter problemas. Então é interessante isso, essa inteligência intrapessoal no sentido do autoconhecimento, né? A capacidade que permite você compreender a si mesmo. Então é importante observar isso, tá? Inteligência intrapessoal, quer dizer, inteligência interna, inteligência do autoconhecimento que você precisa desenvolver. E isso você faz através, né, lógico, de estudos. Você vai buscar estudar a respeito disso, vai ler, vai assistir vídeos como esse aqui,
né, vai a palestras e vai trabalhar com essas ferramentas, né, essa sua inteligência intrapessoal. Eu sempre digo, eu não sou o suprassumo de tudo isso que eu falo, tá? Mas eu já vivenciei muito isso e sei que a gente precisa tomar conta da nossa vida, certo? E para isso você precisa de ferramentas, de conhecimentos, de ensinamentos, se você não tem, tá? E até mesmo buscar ajuda dentro de uma psicoterapia, coisas assim. Então, você tem que começar. De repente é bom você parar um momento para refletir, até fazer um diário das suas coisas para você ir aperfeiçoando esse conhecimento de si mesmo. Isso é super interessante fazê-lo. Às vezes as pessoas querem soluções mágicas, mas não existem soluções mágicas. A internet está cheia, por exemplo, né, no YouTube, por exemplo, está cheio de vídeos de gente dizendo para você 5 passos para ser feliz, 10 passos para melhorar sua autoestima, 10 passos para o sucesso, etc. Isso, na verdade, muita coisa dessa é tudo superficial. E as pessoas, como estão assim, querendo fugir da própria responsabilidade de gastar tempo consigo mesmo para compreender a si mesmo, então o que é? Elas embarcam nisso. Só que muitas dessas ensinamentos, entre aspas, ensinamentos, não têm substância. Entende? Então, inteligência intrapessoal é uma inteligência desenvolvida para conhecer a si mesmo. Você tem que desenvolver isso em você. Você tem essa capacidade, aí é que está uma coisa. É uma das capacidades de inteligência que você tem. Essa de desenvolver o conhecimento intrapessoal, quer dizer, o conhecimento interno, o conhecimento de si mesmo. Se você ficar esperando mágica, que um dia alguém vai dizer 2 passos para ser feliz, 2 passos para sair da depressão, 3 passos para sair da ansiedade, você fica esperando isso, achando que isso vai resolver sua vida, vai ser difícil acontecer. Porque isso compete muito ao desenvolvimento dessa parte da sua inteligência, né, que vai levá-lo a conhecer-se melhor. Quando você se conhece melhor, você dirige melhor a sua vida. Eu descobri nessas buscas, eu descobri em mim mesmo muita coisa que me levava, né? Tipo assim, daí você age, quando você age, por exemplo, por instinto, por impulso, né? Você não está sendo inteligente. Você não está no comando da sua vida quando você age por impulso, por instinto. Então você precisa ter uma noção para ter um autocontrole. Já falei também sobre esse tema do autocontrole. Você deve controlar seus sentimentos, suas emoções, suas reações perante tudo o que acontece com você. Se você não fizer isso, você fica ao léu. Um dia você está triste, outro dia você está eufórico e assim vai. Entra nessa bipolaridade. Você precisa estar mais seguro na condução da sua vida. E para estar mais seguro na condução da sua vida, você precisa desenvolver essa capacidade de inteligência intrapessoal. Ok? O outro ponto é a inteligência interpessoal. Entendeu? Então nós estamos partindo do relacionamento comigo mesmo para o relacionamento externo. Inteligência interpessoal é uma capacidade de se relacionar com
as outras pessoas, não é? Interpessoal, entre pessoas, entendeu? Então você tem que desenvolver também essa capacidade. Essa capacidade, ela significa o quê? A habilidade de interagir saudavelmente, tá? Com outras pessoas. Entendê-las, interpretar o seu comportamento, resolver conflitos, problemas com elas, com as outras pessoas, harmonizar a convivência. Então, é interessante você desenvolver essa capacidade de lidar com as outras pessoas, de compreendê-las, veja bem, compreendê-las às vezes para o seu próprio bem. Porque se eu não percebo que a outra pessoa é assim ou é assado, não é para julgá-la, não. É uma percepção para você. Se você não aguça essa percepção, você não vai conviver bem com essas pessoas. Muitas vezes, para conviver bem com algumas pessoas, você precisa ter o quê? Empatia. Colocar-se no lugar da outra pessoa para poder compreendê-la melhor. Isso faz parte da convivência, da boa convivência. Nós precisamos disso, conviver bem. Mas, veja bem, eu falei da intrapessoal. A interpessoal ela tem a ver com a convivência comigo mesmo. Aqui, nesse caso de interpessoal, a convivência com os outros. Essa é uma capacidade comum, por exemplo, em professores, em religiosos, conselheiros, né, terapeutas, psicólogos, pessoas que têm relações ou relação com o público, com as pessoas de modo geral. Então, às vezes você precisa entender isso, é aquela coisa, você precisa entender o outro para conviver melhor com ele. E muitas vezes precisamos fazer isso. Por quê? Porque a gente não vive sozinho. E a gente não pode excluir todo mundo da nossa convivência. Então, às vezes, a gente precisa aprender a compreender o outro para viver melhor com ele. Então, isso é fundamental. Não tem como escapar disso. Muitas vezes nós não temos paciência com o outro, não é assim? Eu sei disso porque eu já fui uma pessoa muito intransigente, já fui uma pessoa muito exigente, né, comigo e com os outros. E então tinha dificuldades de relacionamento, de convivência, né? Então a gente precisa aprender isso, desenvolver essa capacidade que nós temos, sermos inteligentes interpessoalmente, né? Sermos inteligentes para conviver bem com as outras pessoas. É uma capacidade que nós temos e podemos desenvolver, só se não quisermos, né? Se você quiser ficar numa ilha, isolado em si mesmo, você não precisa aprender a conviver com os outros. Você não precisa compreender os outros. Hoje, por exemplo, nós vivemos uma coisa de que as pessoas vivem, como diz a internet, lacrando os outros, né? Excluindo os outros. Ele pensa diferente de mim, então não vale nada. Ele não acredita no que eu acredito, então ele não vale nada. E a vida não é assim. Dentro da família, por exemplo, você tem que exercitar essa inteligência interpessoal. Porque dentro da família as pessoas não são iguais. Se você não compreender, por exemplo, o seu irmão ou a sua irmã, você vai ter dificuldade para conviver com ela e com ele. Então você precisa compreender. Compreender não é justificar todas as asneiras que o outro faz. Certo? Isso aí não tem a ver. Compreender é entender da onde parte o comportamento da pessoa, o pensamento, etc. Então nós temos
que desenvolver, conviver com os outros, não é coisa fácil. Essa é a verdade. Mas nós podemos melhorar a nossa habilidade de interagir com as outras pessoas. Melhorar essa habilidade até o ponto de entendê-las e interpretar os seus comportamentos. Porque aí você vai solucionar conflitos, pode até ajudar o outro a resolver problemas. Porque na convivência a gente também pode ajudar o outro, né? Pode haver uma troca, inclusive, né, de ajudas mútuas, mas nós temos que desenvolver essa capacidade. Nós não podemos ficar ensimesmados, tipo assim, ela não presta, ele não presta, ela não presta, ele é burro, ela é burra, né? Quer dizer, excluí-las. Nós somos muito excludentes, né? Achamos que a melhor maneira é excluir os outros. Esse não presta, esse é assim, esse é assado, esse pensa diferente de mim, etc. Esse é diferente. Ele vive desse jeito, então eu excluo. E a inteligência interpessoal, ela também é inclusiva, porque eu não posso viver por aí desprezando todo mundo, excluindo todo mundo. Aquela história, eu vou acabar ficando sozinho. E ficando sozinho, às vezes, você fica melancólico, angustiado, depressivo. Então, é um aprendizado, gente. A questão da inteligência interpessoal, assim como a intrapessoal, é um aprendizado. Que nós, se quisermos viver melhor, nós temos que aprender. Temos que desenvolver essa capacidade para interagir melhor com as outras pessoas. Porque às vezes nós dizemos assim, mas eu não consigo conviver com fulano. Mas às vezes o fulano também não consegue conviver com você. Porque você também radicaliza, né? Não estou dizendo que você deve, baixar a cabeça para todo mundo. Mas procurar harmonizar, enquanto der, as convivências. Porque tem pessoas que você não tem. A verdade também eu posso falar. A verdade é que tem pessoas que não dá para conviver com elas. Isso é verdade. Mas se você tem pessoas que você pode conviver melhor com elas. Tem aquelas que não dá. Porque tem pessoas que são radicalizadas em alguns pensamentos, algumas ideologias, em algumas posturas, etc. Então eu não posso, às vezes, ser conivente também, estimular aquela coisa que é desequilibrante no outro. Não se trata disso. Mas tem muita gente que a gente pode conviver melhor com elas. Tem muitas pessoas que você pode conviver melhor com elas. Ok, gente? Então é isso aí. Sobre inteligência interpessoal e inteligência intrapessoal. Isso é bom refletir um pouco mais sobre isso para vivermos melhor, vivermos com mais harmonia, vivermos com mais serenidade, com mais companheirismo, com mais afeto, etc. Ok? Então ficamos por aqui e até a próxima. Então, paz e luz para vocês e cuide-se bem por aí.